É muito fácil de se ver que a sociedade hoje tem uma certa dificuldade de entender a relação que existe entre a fé e a razão, e muitos acusam a fé de ser irracional. Mas houve uma época em que isso foi ainda mais debatido, durante a Idade Média. Um dos maiores responsáveis por resolver essa discussão foi um filósofo, teólogo e padre católico, o grande Santo Tomás de Aquino. Nascido em Aquino, na Itália, em 1225, Santo Tomás defendeu fortemente a relação que existe entre a fé e a razão, mostrando como elas nunca estão opostas. Ele contrariou 3 erros sobre esse assunto que eram argumentados na época e são até hoje. O primeiro erro é o ceticismo, ou seja, acreditar que a fé seja irracional e que somente a razão seja necessária, ou que as duas sejam contrárias. O segundo é o fideísmo, que também acredita que elas sejam contrárias, mas escolhe ficar só com a fé e despreza a razão ou a ciência. O terceiro é afirmar que a fé é algo pessoal e que as verdades de fé sejam diferentes para cada pessoa. Contra esses 3 erros, Tomás mostra que a fé e a razão nunca estão em conflito de verdade. Isso porque a verdade é uma só, e se baseia na realidade. E tanto a fé quanto a razão também estão baseadas na mesma realidade. Então não pode haver alguma coisa que seja verdade de acordo com a fé e falso de acordo com a razão ou vice-versa. Também por isso não dá para afirmar que a fé ou a verdade sejam pessoais e dependam de cada pessoa, porque a realidade é como é, independentemente do conhecimento ou opinião de cada um. Além do mais, Deus, que não pode se contradizer, foi quem deu a razão ao ser humano, e foi também ele quem revelou as verdades da fé. Então, se encontramos algo que pareça ser uma contradição entre razão e fé, é porque ou nosso raciocínio está errado, ou não entendemos direito as verdades da fé. Então, baseado nisso, ele afirma que a fé cristã é profundamente baseada na razão. Pensa só. Todos os dias você acredita em algo que alguma pessoa te disse porque você confia nela. E fazer isso não é irracional. No caso da fé, acreditamos em Deus, que não pode mentir nem se enganar. Além disso, o próprio Deus nos dá aquilo que chamamos de sinal de credibilidade, ou seja, as provas racionais da fé, como os milagres de Cristo e dos santos, as profecias, etc. Para conhecer as coisas de Deus, então, tanto fé quanto razão têm seu papel. Tem coisas que a razão sozinha consegue entender, como o fato de que Deus existe é um só, mas é muito difícil alcançar essas verdades, e muito fácil cair em erro tentando buscá-las. Deus então ajuda o homem, revelando essas coisas, e é papel da fé aceitar tanto elas, quanto aquelas que nunca conseguiríamos entender só pela razão. Como, por exemplo, o fato de que Deus é um só, mas em 3 pessoas. Então, qual seria o papel da razão? Tomás afirma que não é só a fé que ajuda a razão, mas a razão também pode ajudar a fé de 3 formas. Primeiro, entendendo e explicando as provas racionais da fé. Segundo, explicando com exemplos e demonstrações as verdades da fé. E terceiro, defendendo a fé dos ataques contra ela. Segundo São Tomás de Aquino, a gente prova a existência de Deus com uma simples razão. Aqui temos o método que ele desenvolveu, que ele formulou, fórmula de 5 vias. Ou seja, caminhos, linhas de pensamento, linhas mentais, tudo que leva-nos a crer que há a existência, sim, concreta de Deus. A primeira via diz que tudo se transforma e é transformado por outra coisa. Então, se podemos analisar cada coisa que existe, ela já foi outra em algum certo momento, onde houve uma transformação e ela mudou. Simplesmente isso. Só que se a gente for pensar num infinito aqui, a gente chegaria num poço sem fundo, onde não teria um motor primário. É isso que a primeira via trata. A segunda via, observando o mundo, a gente vê que tudo veio de outro ser. Ou seja, você existe por causa do seu pai existe por causa do seu avô, e assim por diante. Mas se a gente pensar nesse raciocínio do infinito de novo, pegando ao mesmo princípio da primeira parte, a gente vê que não dá para continuar assim. Porque a gente precisa de um primeiro, o que veio antes de tudo. Ou seja, Deus de novo. Continua sendo Deus, o motor primário. E a terceira via, que observando o mundo a gente pode ver que todas as coisas que existem poderiam não existir, simplesmente isso. E houve um momento que elas não existiram. Como eu existo atualmente, mas há um tempo atrás, há 18 anos atrás, eu não existia. E isso para todo o universo. Ou seja, cabe a um momento da realidade onde nada existia. E do nada vem o nada. 0 mais 0 é 0. Então, o que leva a crer aqui é que existe um motor primário. Ou seja, Deus. É essa
o que diz a terceira via. Bom, vemos que em todas as coisas tem um certo nível de qualidade. Existem coisas mais belas, menos belas, mais justas e menos justas. Tipo, assim por diante. Sempre que dizemos coisas assim, estamos comparando essas qualidades com o nível máximo de cada qualidade. Por exemplo, se dizemos que algo é muito belo, a gente está comparando essa coisa com o nível máximo da beleza. Então, tipo, precisa haver um ser que possua tudo isso em um nível máximo, sabe? Que é de onde vem todas as qualidades em graus menores. E todas essas outras coisas. Esse ser a gente chama de Deus. Ele é o melhor de todos. A gente vê que todos os seres, mesmo irracionais, como os animais, plantas, agem buscando uma finalidade. Um exemplo, eles buscam se alimentar, eles se hidratam, se reproduzem. Mas para buscar uma finalidade, eles precisam de raciocínio, né? Coisas que eles não têm, tipo, nem pouco. Então é impossível que eles ajam assim por si mesmos. Precisa ter uma inteligência ali por trás. Precisa ter alguma coisa que governa tudo aquilo ali, que vai levar eles para aquela finalidade que eles querem, tá ligado? Então, essa inteligência que a gente tá falando, que eu tô citando, é Deus. Não é possível. A partir de tudo isso, dá pra perceber que tanto a fé quanto a razão não só não se contradizem, mas se ajudam. E são como duas ferramentas que o ser humano tem para alcançar a verdade. Além disso, ele não pode abrir mão de nenhuma delas, porque a fé sem a razão é cega, mas a razão sem a fé enlouquece.